Fala concurseiro e concurseira aí que está estudando para o concurso da educação. Chegamos já na penúltima aula hoje, quinta-feira, e foi um prazer estar com vocês durante esses dias aí entregando conteúdo. Espero que você tenha aproveitado bastante. Estamos, que nem você, na expectativa para a publicação desse edital. Nosso secretário prometeu, então a gente está na expectativa junto com você. E vamos continuar na peleja aí, aguardando esse edital. Hoje, penúltimo dia da nossa Semana da Educação, estaremos com a disciplina de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, com a professora Andressa. Então, já prepara aí seu material, caneta, papel, prepara também aquela xícara de café e aproveite a aula porque ela é muito boa e conteúdo importantíssimo para o seu concurso da educação. Então, confira os links da nossa turma pré-edital, estão todos na descrição, até também o link da nossa central de vendas, caso você deseje tirar algumas dúvidas, saber mais como funcionará a turma, você pode chamar a nossa central de vendas através do link disponível aqui na descrição do vídeo. Nossa turma pré-edital está disponível no nosso site insanosconcurso.com, turma essa que irá ter alteração com base na publicação do edital. Ou seja, se você entrar na turma pré-edital, você também terá a atualização dela aí assim que o edital tiver publicado. Então aproveite a aula e vem com a gente. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Andressa e te convido, aluno Insanos, a aprender sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência ele é disposto pela Lei 13.146 de 2015 e aqui, hoje, nós vamos aprender, o que vem caindo de forma mais maçante nas provas de concurso público. Porque você sabe que a gente aqui, a equipe do Insanos, traz para você tudo o que há de melhor e tudo que vem caindo de forma massificada nos concursos para que você tenha aí sucesso na sua empreitada enquanto concurseiro. Beleza? Então, a lei que nós vamos estudar hoje é a Lei 13.146 de 2015, é a lei que fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, e a lei, ela tem 127 artigos, né? Como eu falei para vocês, nós vamos fazer aqui a explanação do que você precisa saber, né? O que vem caindo, o que vem sendo cobrado de forma intensa nos concursos. Então, fizemos um apanhado de algumas provas, né? Fizemos uma coletânea do que você precisa saber. E aí aqui a gente começa com o básico. Qual que é a origem do Estatuto da Pessoa com Deficiência? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, como você pode ver aqui no quadro, né, ele foi embasado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo e foi recepcionado como emenda constitucional. Então, Andressa, o que é isso? Ele foi criado e já teve uma eficácia ali imediata. Andressa, então até 2015 as pessoas com deficiência elas não tinham esses direitos que a lei trouxe resguardados? Sim, essas pessoas elas tinham os direitos resguardados através da Constituição Federal, que garantia o direito da educação, o direito à saúde, o direito à moradia e todos os direitos que a lei traz. Só que com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, isso tudo ficou muito mais amarrado, né? Veio para trazer o quê? Qual que é a fundamentação, qual que é o fundamento dessa lei? Essa lei ela veio nada mais, nada menos do que facilitar e trazer condições de igualdade para as pessoas com deficiência. Né? Essas pessoas que são aí, muitas vezes tinham seus direitos tolhidos, né? O direito de uma vida plena, de um usufruto de uma vida plena, de um gozo pleno, elas tinham esses direitos tolhidos por algumas barreiras que eram impostas pela sociedade, barreiras das mais diversas. Então, o Estatuto, a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio com essa finalidade, amarrar essas garantias fundamentais para essas pessoas com deficiência, para que essas pessoas tenham seus direitos resguardados e agora por uma lei específica, beleza? Vocês vão ver que no decorrer da aula eu vou falar muito Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei 13.146 de 2015 ou Lei Brasileira de Inclusão. Andressa, mas por que não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que eu preciso que vocês entendam que
A prova ela pode trazer simplesmente Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou ela pode trazer Lei Brasileira de Inclusão, ou ela pode simplesmente, tão somente, a respeito da Lei 13.146 de 2015. Então você não pode se dar o luxo de errar uma bobagem dessa. Por esse motivo, eu vou intensificar e durante toda a aula eu vou falar, por hora eu vou falar a Lei 13.146 de 2015, outros momentos, outras oportunidades eu vou falar Lei Brasileira da Inclusão e outras oportunidades Estatuto da Pessoa com Deficiência, são sinônimos, são termos sinônimos. Contudo, a forma com que eu vou fazer com que isso fixe na sua cabeça, na sua mente, para quando você for responder uma questão, ela esteja mais clara, você saiba do que aquilo está tratando, vai ser mais eficaz. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então a gente já sabe de onde que foi criada o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Teve essa convenção aqui, né, dos direitos da pessoa com deficiência e seus protocolos, e aí originou a Lei 3.146 de 2015. Beleza? E aí, quem são essas pessoas com deficiência? A lei foi criada e deixou solto para ser definido? Não. Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento a longo prazo somado com barreiras. Essa pessoa com impedimento a longo prazo, diante de uma ou mais barreiras, ela tem o impedimento de viver em sociedade. Esse impedimento de longo prazo, ele pode ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial, tá? E aqui tá tudo muito bem esquematizado no quadro para que vocês consigam anotar e depois revisar o que for dito aqui. Lembrando mais uma coisa, a gente vai dando aula e vai lembrando dos pontos que a gente tem que trazer para vocês. Importante relevar que vocês, não é porque estão tendo a aula aqui, estão vendo a aula, que vocês são isentos de ler a lei seca. Muito pelo contrário. A partir do momento que você tem a aula, que você consegue ter uma compreensão maior, uma compreensão mais ampla do que aquele determinado assunto traz, do que aquele determinado assunto fala, é que você tem a obrigatoriedade de ir ler a lei. Porque aqui não é a letra da lei seca. Aqui o que é que a gente está tratando? Aqui a gente está tratando sobre aspectos trazidos pela lei, mas de uma forma mais objetiva para que você consiga compreender. Mas isso não lhe exime, não lhe isenta da obrigatoriedade de ler a lei seca. Não digo só quanto ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E isso para tudo que você enquanto concurseiro, né, estiver estudando, todas as leis que vierem aí no seu edital ou o concurso que você visa ser aprovado possua previsão de cobrança de leis na prova, então você tem que estudar, né, a teoria, ter aulas, entender do que é aquele assunto e também ler a lei, beleza? Então vamos lá. Artigo 2º fala que pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo, tá? Mais contato com barreiras. Esse impedimento de longo prazo, ele pode ser de ordem física, mental, intelectual ou sensorial, e a avaliação desse impedimento de longo prazo, quando necessária, ela será feita de forma psicossocial, tá? Biopsicossocial, e realizada por equipe interdisciplinar e multiprofissional. O que é isso, Andressa? Porque os critérios de avaliação, eles são inúmeros. Não é só ir lá num ortopedista olhar e dizer que a pessoa não tem condições de andar. Não. É um todo. Por isso que é uma equipe multidisciplinar. Então, serão considerados, né, nessa avaliação os impedimentos nas funções, né, nas funções físicas, nas funções, enfim, sensoriais, nas funções, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, e também as limitações para o desempenho de determinadas situações. Beleza? Então, entendemos já quem que é considerado uma pessoa com deficiência, entendemos que qual é a natureza desse impedimento a longo prazo, né? Porque a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento a longo prazo. Entendemos qual que é a natureza desse impedimento, que ele pode ser de ordem física,
motor, intelectual, sensorial. Entendemos que a avaliação desse impedimento, quando for necessário, ele vai ser feito nessa forma, de forma biopsicossocial, por uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar e multiprofissional, beleza? E serão consideradas essas situações aqui durante essa avaliação, durante esses critérios avaliativos, ok? Então vamos lá. Para fim de aplicação dessa lei, e agora a gente entra aqui na parte mais conceitual, aqui, desde o começo da aula até agora, esse momento, nós tratamos de 2 artigos, o artigo 1º e o artigo 2º. O artigo 1º que fala qual que é a origem do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o artigo 2º que diz quem é considerado a pessoa com deficiência e como serão avaliados esses critérios. O meu artigo 3º, ele tem, salvo engano, 15 incisos, e aí ele traz o que é considerado para fim dessa lei, o conceito de cada situação. Vamos lá. Acessibilidade. O que é a acessibilidade diante da Lei 13.146 de 2015? A acessibilidade são os instrumentos que ajudam a transpor as barreiras. Conseguiu compreender já muito, muito claro desde o início qual que é a função da Lei 13.146 de 2015, que é dar a acessibilidade. Se eu tenho uma pessoa, se a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento a longo prazo, somado com uma ou mais barreiras, o que eu tenho que fazer para que essa pessoa consiga conviver em sociedade de forma plena? Diminuir, minimizar, acabar com toda e qualquer barreira para que essa pessoa consiga, né, usufruir e viver aí com plenitude. Então, a acessibilidade é um termo trazido pela Lei 13.146, tá? E a acessibilidade, ela preconiza isso. São instrumentos que são criados para a superação de barreiras. E aqui eu trago o exemplo da rampa de acessibilidade, estação elevatória para carros, para veículos, para ônibus, estação elevatória em prédios em que não comporta um elevador, e aí tem a obrigatoriedade, não tem como colocar a rampa e coloca uma estação elevatória. Então esses são mecanismos de acessibilidade que fazem com que aquelas pessoas com deficiência consigam ter acesso a veículos, a prédios em que a construção é muito antiga, por vezes é muito antiga e não caberia ali colocar um elevador, não tem como construir uma rampa, então são mecanismos. Então o conceito de acessibilidade para a finalidade desta lei é esse, ok? Dando uma pausa aqui na tua aula para que você possa poder ir ao banheiro, ou quem sabe recarregar essa xícara de café para continuar aproveitando o melhor deste conteúdo de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, voltado aí para o teu concurso da educação, que seu edital está na iminência de sair. Passando também para lembrá-los que a nossa turma pré-edital está disponível através do link na descrição. Você pode estar acessando insanosconcurso.com ou também chamando na nossa central de vendas para tirar eventuais dúvidas que você tem aí sobre o produto pré-edital voltado para o concurso da educação, tanto para professor efetivo como também para a área administrativa. Então, recarrega aí um pouco as energias, respira um pouco e vamos voltar aí para a nossa aula. E aí a gente vai avançando aqui na nossa parte conceitual, lembrando que o artigo 3º, de todos os artigos que são cobrados em prova, o artigo 3º é aquele assim que mais despenca. Ai, professora, por que ele é o que mais despenca? Justamente por isso, pelo critério conceitual dele. Ele traz muitos conceitos, o que é acessibilidade, o que é desenho universal, quais os tipos de barreiras, o que é barreira, quais os tipos de barreiras. Então, o artigo 3º da Lei 13.146 de 2015, ele é o que despenca, assim, em disparada, né? E aí, em segundo lugar, a gente vem o que são os critérios de avaliação, e lá, mais para o final, a gente tem ali as questões relacionadas à lei. Por quê? A Lei 13.146, como ela nasceu em 2015, ela fez alteração em inúmeros normativos legais. Estatuto do Idoso,
Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil, no Código Eleitoral. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio ali fazendo um arrastão de mudanças, né? Então, o artigo 3º, ele é o que em primeiro lugar ali cai muito. Depois a gente vem o artigo 2º, que é o que fala das condições de quem que é a pessoa com deficiência e quais os critérios de avaliação. E depois a gente vem essas alterações legais. Beleza? Mas isso aqui tudo vocês vão ver aqui, não se preocupem, tá? E aí a gente falou de acessibilidade, e aí a gente vem aqui o que é um desenho universal. Desenho universal é a criação de produtos que possam ser usados por todos, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. A criação de o desenho universal, ele visa a criação de produtos que possam ser utilizados por todos, independente da condição dessa pessoa. É isso que se diz ser o desenho universal. Aí a gente tem a tecnologia assistiva, que nada mais é do que uma assistência técnica, né? Inclusive tecnologia assistiva e assistência técnica são ali termos sinônimos, tá? E aí são instrumentos que promovem a funcionalidade, né, de bens. E a gente tem inúmeros exemplos ainda mais no mundo tecnológico em que estamos vivendo, né? Telefone só com áudio, para que a pessoa consiga saber quem está ligando, no caso aí da pessoa com a deficiência visual, enfim, inúmeras tecnologias, né, ajuda técnica para que essas pessoas com alguma deficiência consigam aí fazer a utilização dessas tecnologias, dessas atualidades, né? E aí a gente vem aqui, dentro do artigo 3º, a gente tem a conceituação do que se tratam, né, as barreiras para essa lei. E aí a gente tem aqui, isso daqui, prestem bastante atenção, eu vou dar um bisuzinho aqui para vocês, porque isso aqui numa prova facilmente é confundido. E aí, quando barreiras, a gente já sabe o que é barreiras, são obstáculos, né, que visam aí obstruir o gozo e a plenitude da vida dessas pessoas com deficiência. Já entendemos o que são as barreiras, né? Só que a gente tem tipos de barreiras. E que tipos de barreiras são esses? Nós temos a urbanística, a arquitetônica, a barreira no transporte, nas comunicações, atitudinais e tecnológicas. E aí, Andressa, o resto tu passou assim mais que direto, por que tu vai adentrar aí? Porque dentro do artigo 3º é isso daqui o que cobra, tá? Lembrando que chegamos aqui para fins de aplicação desta lei, eu estou falando de artigo 3º. E ainda estou dentro do artigo 3º. Então isso aqui dentro do artigo 3º é o que, é o que é mais massacrado aí pelas bancas de concurso. E aí nós vamos lá, barreiras, a urbanística. Toda vez que a questão vier falando para você a respeito de calçada, de via, de rua, enfim, equipamento público, nós estamos diante de uma barreira urbanística. Então, toda vez que a questão, você pegar uma questão, ela estiver falando sobre barreiras, e estiver falando que uma calçada não havia a rampa de acessibilidade, nós vamos estar diante de quê? De uma barreira o quê? Uma barreira urbanística, tá? Pegou uma questão, está lá falando, fulano de tal precisava ter acesso ao teatro e o teatro construído num prédio público antigo não possuía rampa de acesso nem elevador. Nós vamos estar diante de uma barreira arquitetônica. Por quê? Porque nós estamos falando de uma construção. Então, o que é a diferença aqui? Eu coloquei aqui até uma palavra-chave. Quando se falar de barreira urbanística, vias. Quando se falar de barreira arquitetônica, edifício. Então, toda vez que falar de barreira urbanística, eu vou estar falando de rua, calçada, estrada, pista. Quando falar prédio, construção, edificação, edifício,
eu vou estar diante de uma barreira arquitetônica. Então, segura esse bizu aí, que isso aí é super importante e cai demais, tá? Quando se trata da barreira no transporte, nós estamos falando da barreira no todo, né? A falta do elevador para subir no ônibus, no transporte público, né? Os veículos adaptados, mais na frente a gente vai verificar que há obrigatoriedade, a exemplo da frota de táxi, de um percentual mínimo para constar, né? Esse é um percentual mínimo de veículos adaptados para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao táxi, né, ao transporte aí, particular. E aí, essa é um tipo de barreira também que vem aí sendo superada com as orientações trazidas com as disposições trazidas pela Lei 13.145. E a gente vai seguindo, né, as barreiras nas comunicações, tá? E aí também entram as barreiras nas comunicações e tecnologias, e aí, lembrando que comunicação, até coloquei uma observação aqui, abrange o braille, a comunicação tátil, abrange caractere ampliado e todas as outras formas de comunicação, né, acessíveis à pessoa com deficiência. Beleza? Vamos lá. E aí, continuando ainda no nosso artigo 3º, tratando sobre barreiras, falamos sobre as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, as barreiras no transporte, as barreiras na comunicação. Agora vamos falar das barreiras atitudinais. O que são as barreiras atitudinais? Nada mais do que o comportamento discriminatório, o comportamento que impõe barreiras à pessoa com deficiência. Observa-se que nós estamos trazendo aqui todos os tipos de barreira para aquelas pessoas que têm a deficiência, né? E aí, o comportamento, ele se não for uma das mais graves, né? Porque tudo parte do comportamento. Se eu sou uma pessoa que discrimina uma pessoa com deficiência e eu tenho um determinado comércio, eu vou pensar em colocar acessibilidade, em fazer uso de tecnologia assistiva? Não. Então, por isso que a lei ela vem para isso, para obrigar, né, inclusive, a evitar, a ceifar, a acabar com essas barreiras, inclusive as comportamentais, que aqui pela lei é trazida como atitudinal. Beleza? E aí aqui a gente tem a barreira tecnológica, que são aquelas barreiras em que não é disponibilizado a tecnologia da forma que tem que ser para que as pessoas com deficiência façam uso, né? E aí elas geram dificuldade no acesso. Essas pessoas elas não conseguem ter acesso ao que precisam, justamente porque elas enfrentam aí barreiras, elas estão diante de barreiras tecnológicas, porque ali as plataformas, enfim, não disponibilizam dos mecanismos da comunicação adequada, né? Da comunicação assistiva, né? Da tecnologia assistiva, para que essas pessoas com deficiência tenham acesso pleno, né, como qualquer outra pessoa, ok? Então vamos dando continuidade aqui no nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, continuando ainda no artigo 3º, tá? Aí aqui a gente agora vai falar de adaptações razoáveis. Adaptações razoáveis, num primeiro momento, quando você lê, você pode até confundir com desenho universal. O desenho universal é a criação de produtos que possam ser usados para todos. Ok. E aí a gente tem aqui a figura das adaptações razoáveis. As adaptações razoáveis, como eu falei, você pode até num primeiro momento confundir com o desenho universal, né? Porque o desenho universal ele fala que é uma criação de produtos que possam ser usados por todos. Diferente do desenho universal, as adaptações razoáveis, elas falam de uma criação de produtos ambientais, programas e serviços que possam ser utilizados por todos. Então aqui a gente está diante de não só a criação de produto ambiente, a gente está falando aqui do todo, criação de produto, de serviço, né? A gente está falando de uma forma mais ampla. Então, as adaptações razoáveis, elas preconizam, o que trata a adaptação razoável? É que
o produto ele tem que ser sempre adaptado para aquela pessoa, especificamente. Vou dar um exemplo. Determinada pessoa com deficiência adquire um notebook, né? Ela adquire um notebook e esse notebook ele não traz ali uma tecnologia assistiva, né? Ele não traz ali uma ajuda para aquela pessoa com deficiência. Aquele notebook, aquela pessoa, se ela solicitar ali, quiçá para o fabricante, vamos lá, esse é um exemplo, né, utópico. Isso aí pode acontecer com outras coisas que sejam mais fáceis ter essa adaptação. Mas vamos supor que essa pessoa ela adquire um notebook e precisa que esse notebook ele seja adaptado para que ela possa utilizar com determinadas situações. Então, ela vai e solicita para o fabricante, olha, eu preciso de um notebook que seja totalmente com caractere ampliado. Vamos supor que o notebook não tivesse essa função. Solicitam, o fabricante vai ver a possibilidade de fazer essa adaptação razoável. Compra uma cadeira. Precisa que a cadeira seja adaptada para a utilização dela, visto que ela possui uma deficiência, visto que ela, né, tem uma deficiência que precisa de determinada adaptação, mas uma adaptação razoável. Então, a adaptação razoável, diferentemente do desenho universal, a adaptação razoável, ela visa ali aquela situação específica, né? O equipamento, o produto, o serviço, ele tem que estar apto a ser utilizado para todos. Mas, especificamente tratando da adaptação razoável, nós estamos falando ali de situações pontuais. Aquela situação já está dentro de um desenho universal, de uma situação que pode ser utilizada por todos, mas ainda não atende uma pessoa com deficiência X. Então, essa adaptação razoável ela vai visar incluir essa pessoa que ainda não está abrangida aí por esse desenho universal inicialmente tratado. Beleza? E aí, a gente vem aqui para uma situação, né, que surgem muitas dúvidas a respeito. E aí é que a gente vai falar, isso também, lembrando que a gente ainda está dentro do artigo 3º da Lei 13.146 de 2015. A gente tem aí ainda um longo chão, lembrando que são 127 artigos, tá? A gente está no 3º, mas como prometido para vocês, aqui eu estou trazendo o que é mais importante que eu, Andressa, pelo apanhado que eu fiz, verifiquei que é o que é mais cobrado em prova. Possa ser que algum dos assuntos que não sejam maçantemente cobrado em prova venha a ser cobrado, pode. Mas como a gente trata com inúmeros assuntos, né? E a gente tem que dar conta de compreender de tudo para poder ter sucesso na prova, a gente faz esse estudo seletivo desses assuntos para trazer para vocês. Então, vamos lá falar de pessoa com mobilidade reduzida. A gente já começa aqui com a nossa primeira observação, que pessoa com mobilidade reduzida não é pessoa com deficiência, tá? Pessoa com mobilidade reduzida, ela é uma pessoa com a limitação permanente ou temporária. Vou já explicar por que essa diferenciação aqui de permanente ou temporária, né? E essa pessoa com essa limitação permanente ou temporária, ela tem dificuldade na mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção. Deu erro de novo? Não. Então eu vou... Dificuldade na mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção. Essas pessoas, né, enquadram nessas pessoas com mobilidade reduzida os idosos, as gestantes, lactantes, pessoa com criança de colo e obeso. A gente observa aqui que permanente nós só temos o idoso e talvez o obeso, né? Mas permanente mesmo o idoso. Por quê? Porque uma pessoa depois que ela se torna idosa, ela volta a ser jovem? Não. Então, o idoso ele é uma pessoa com mobilidade reduzida, né? Uma pessoa com mobilidade reduzida de forma permanente. Permanente. A gestante, passados os 9 meses, ela deixa de ser uma pessoa com mobilidade reduzida, né? Então, ela é temporária.
A lactante, que é a mulher que amamenta, passado o período de amamentação, ela volta a ter a sua mobilidade restabelecida. Então, também é uma limitação temporária. A pessoa com criança de colo, da mesma forma, quando a criança já consegue andar, consegue se locomover, ela deixa de ser uma criança de colo, tá? E então essa pessoa, ela deixa, né, ela tem aí uma limitação temporária. E o obeso, né, ele deixa de ter essa limitação a partir do momento que ele emagrece. Então, se o obeso permanecer obeso, a pessoa obesa permanecer obesa, obviamente ela vai permanecer com a mobilidade dela reduzida. Então, ela não se enquadra nem no temporário e nem no permanente, porque é uma condição que vai depender dela, vai depender de um tratamento médico. É uma condição em que ela pode deixar de ser obesa, e diferentemente da pessoa idosa. O idoso, uma vez que se torna idoso, ele não volta a ser jovem, ele não volta a ter a sua mobilidade restaurada, beleza? E aí essas pessoas aqui, elas não são consideradas, né, para a finalidade da lei, pessoas com deficiência. Elas são consideradas somente pessoas com mobilidade reduzida. Elas têm as prioridades, né, que são trazidas pela lei, inclusive aqui a gente tem a destinação de vagas para pessoas, para pessoa com deficiência, a gente tem de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, de vagas de estacionamento para idoso, de vagas de estacionamento para gestante, mas não são consideradas pessoas com deficiência, são consideradas pessoas com mobilidade reduzida que ali, durante aquele momento, estão com dificuldade de se locomover, ou se locomovem com mais devagar, ou, enfim, inúmeras impossibilidades. Então, a gente já fez aqui a distinção e eu expliquei para vocês por que a gente tem aqui essa limitação, essa diferenciação entre permanente e temporário, porque a gente tem limitações, a gente tem pessoas com mobilidade reduzida de caráter permanente e de caráter temporário, e aí ficou muito claro para vocês do que a gente está tratando aqui, né? Então, situando vocês mais uma vez, ainda continuamos no artigo 3º, e aí a gente traz aqui a figura do atendente pessoal. O atendente pessoal da pessoa com deficiência é aquela pessoa que pode ser da família ou não, mas é aquela pessoa que no dia a dia presta auxílio nas atividades diárias daquela pessoa. Pega um remédio, arruma comida, ajuda no banho. Essa pessoa ela pode ou não ser remunerada, né? Essa pessoa ela pode ou não ser da família, não é uma atividade remunerada, né? Não é uma pessoa, aliás, minto, essa situação ela pode ou não ser remunerada, ela não é uma profissão regulamentada. Então, para não confundi-los, o atendente pessoal, ele pode ou não ser uma pessoa da família, tá? Ele pode ou não ser remunerado, aí vai ficar a critério da pessoa com deficiência e de suas condições, de suas possibilidades, né? Esse atendente pessoal, né, não é uma profissão regulamentada, beleza? Aí a gente tem aqui a figura do profissional de apoio escolar, é aquele profissional que vai apoiar a pessoa independente da idade, independente da série, independente do nível da escolaridade que essa pessoa esteja buscando fazer. O profissional de apoio escolar vai ajudar a pessoa com deficiência a fazer a sua higienização na escola, a ir ao banheiro, a fazer as atividades, vai apoiar em todas as atividades inerentes ao ambiente escolar, né? Então, o atendente escolar, o profissional de apoio escolar, ele tem essa finalidade. Isso daí vai do prezinho, né, ali do maternal, até o ensino superior. Né? Não tem uma limitação, a pessoa com deficiência fez 18 anos, não tem mais direito, não. Desde que essa pessoa com deficiência esteja estudando e haja necessidade da prestação do auxílio desse profissional, né, de apoio escolar, terá que ser fornecido pelo poder público essa assistência, beleza? E aí a nossa terceira figura aqui, tá? É o acompanhante. O acompanhante, ele pode ou não ser
o atendente pessoal. A gente vê aí que a gente tem uma certa confusão nessas duas figuras, mas o acompanhante nada mais é do que aquela pessoa que anda com a pessoa com deficiência. Um exemplo, a pessoa com deficiência precisa ir ao médico. A pessoa que está levando essa pessoa com deficiência ao médico, ela é o acompanhante. A pessoa com deficiência que precisa ir retirar os documentos no órgão público. A pessoa que está andando, né, com a pessoa com deficiência, o acompanhante, aquela pessoa é o acompanhante. Essa pessoa pode ser aquele familiar que estava em casa, que deu remédio, que fez a comida, que ajudou no banho? Pode tranquilamente, mas também pode ser outra pessoa, uma pessoa distinta. E da mesma forma do atendente pessoal, ela pode ou não ser remunerada, ela pode ou não ser pessoa da família, tá? Também não é uma profissão regulamentada. E aí a distinção é que o atendente pessoal é aquela pessoa que basicamente está ali em casa para dar o auxílio direto, o auxílio imediato. E o acompanhante é aquela pessoa que anda com a pessoa, se desloca com a pessoa com deficiência. Então, beleza? Aqui a gente já encerrou a primeira parte da nossa aula, vamos caminhar para a nossa segunda parte. Infelizmente, chegamos ao final de mais uma aula na Semana da Educação. A professora Andressa entregou o seu melhor aí nessa aula e ela é um spoiler, um pequeno spoiler daquilo que você encontrará na nossa turma pré-edital, disponível lá no nosso site insanosconcursos.com. Vale lembrar que nossa turma pré-edital está com valor promocional, com 50% de desconto para você que deseja pagar via cartão de crédito e 60% de desconto para você que deseja pagar ela em formato de Pix ou boleto. Então, uma baita oportunidade para você sair na frente aí na sua preparação rumo a esse concurso da educação que está na iminência de sair. Acesse o nosso site insanosconcursos.com, confira a nossa turma ou chama aqui também na central de vendas, disponível também na descrição do vídeo. Até amanhã, a nossa última aula será sobre direito administrativo com o professor Rafael Borges. Então, continue aqui conosco.